Olá, você está no Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu sou Clarissa Falbo e já começo agradecendo a presença do nosso convidado de hoje, o psiquiatra e pessoa com autismo, João Carlos Leitão. Obrigada, doutor João. Oxe, eu que agradeço. E para tornar esse programa mais acessível, para convidar um maior número de pessoas para acompanhar nossa conversa, eu vou me audiodescrever agora. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, tenho o rosto redondo, uso óculos e estou usando uma camisa marrom. O senhor quer se audiodescrever, doutor? Claro. Bom, eu sou um homem branco, eu tenho cabelo no estilo samurai, rapado dos lados e com um coque em cima. Tenho barba, meu rosto é oval. Eu uso um protetor auricular, rosa choque. E tô aqui com uma camisa azul e um terno off-white. É isso. Branco, acinzentado. Branco acinzentado. Perfeito. Meu Deus, nunca mais vou falar off-white na minha vida. Branco acinzentado É uma opção boa, né? muito boa. Doutor, eu queria começar entendendo o que é o autismo. O que é o transtorno do espectro autista? Eu sei que o senhor tem algumas críticas a essa terminologia. O senhor prefere falar em pessoa neurodivergente, é isso? Eu queria que o senhor falasse também dos níveis de cuidado do autismo, para as pessoas que não têm tanta familiaridade com essa condição. O que é o autismo? O que são os níveis de cuidado? Como é que é essa condição? Ai, maravilha. Adoro começar falando sobre se é transtorno, se não é. A minha pergunta é assim, quando eu vou falar em público, eu digo, você está me vendo transtornado? Não. Todos temos crises de tudo, de ansiedade, crise de tristeza, crise de apreensão. Só que aí as pessoas no espectro autista, elas vão ter esse sofrimento de uma maneira diferente. Por quê? Porque o espectro autista, ele é um pacote de pessoas que têm o cérebro que funciona de uma maneira atípica, certo? Então, o espectro autista, ele faz parte do espectro da neurodiversidade humana. A humanidade chegou até aqui graças à grande variação genética e grande variação dos estilos cerebrais nossos. A humanidade, ela é a junção de 3 espécies, que na verdade eram subespécies porque eles se reproduziram e deram prole com capacidade reprodutiva. Foi o Neandertal, o Homo sapiens e um outro que eu não me lembro, que acho que era Eurafarensis, não me lembro, enfim. Então, graças a essa festança doideira deles aí, que surgiu uma outra espécie, que é a mistura de 3 subespécies. Então, isso fez com que a nossa espécie fosse muito, muito variável geneticamente, cerebralmente, em cores, em altura, em questões de sexualidade, em tudo. Isso é a grande sacada da nossa espécie, porque assim como formigas ou abelhas, temos especializações. Temos aquelas pessoas que são ótimas em organizar, em executar, aquelas que são ótimas em catalogar, pessoas que são ótimas em criar, ótimas em gerenciar, em serem líderes, ótimas em falar, e pessoas que são ótimas em se isolar para criar algo muito diferente, por exemplo, certo? Pessoas que são muito sociáveis, pessoas que são menos sociáveis. Então, isso é o espectro da neurodiversidade. Dentro dessa variação toda, dessa variabilidade, temos o espectro autista, que hoje ele é tido como a junção de alguns sinais ou sintomas, dependendo de quem fale, que são as dificuldades sociais ou uma tendência à introspecção. 2, interesses intensos e restritos. E 3, a existência de algumas estereotipias, que são falas ou comportamentos ou movimentos que não têm muita intencionalidade em si, mas que servem para aquietar emocionalmente, para acalentar a pessoa. Eu mesmo tenho um pé que não para de se mexer nunca, sabe? Então, aí se a gente chama de transtorno do espectro autista, aí essa é a treta, a gente está chamando todas essas pessoas de doentes, de transtornados. Mas eu não chamo de transtorno do espectro neurotípico para as pessoas neurotípicas que estão sempre ansiosas em busca de dinheiro delas, do trabalho delas, brigando em relações sociais como se fosse novela mexicana. Eu não vou chamar de transtorno. Poderia. Por quê? Transtorno é um construto social, é um construto de época. Apesar da condição
do espectro autista existir desde que a humanidade é a humanidade, chamar isso de transtorno é uma coisa recente, que tem suas qualidades. Veja, se não tivesse o pacote dos neurocientistas entendido isso como algo diferente, que precisava de um cuidado extra, eu provavelmente não estava aqui falando sobre isso e nem saberia que eu era uma pessoa no espectro autista, certo? Então temos o primeiro passo, que é o passo de o externo, o estrangeiro se apropriar daquilo que não é ele. Então se apropria como uma coisa, como um objeto, como um fenômeno a ser observado. Esse é o primeiro passo. Só que quando as pessoas fazem isso, surge também a consciência de eu sou naqueles que são do espectro. E agora a gente está numa transição de empoderamento dessas pessoas neurodivergentes. Acho que é por aí. E a questão dos níveis de cuidado, Certo. do autismo leve, do autismo severo, o que é que significa essa classificação? Então, é assim. Antes se chamava de transtorno do espectro autista leve, moderado ou grave. Só que não faz muito sentido, porque o leve não é leve. Veja, eu estou no pacote do que se chamaria de moderado. Por exemplo, passei os últimos 9 dias trancado. Trancado não. Muito, muito, muito mal. E desses 9, 2 dias totalmente trancado, recluso, para me recuperar. Isso antigamente seria moderado. Mas hoje a gente entendeu que não é sobre leve, moderado e grave, é sobre quantidade necessária de ajuda. Então são níveis de ajuda, níveis de suporte. Vai ter pessoas que vão precisar de uma quantidade pequena de suporte, que eu nunca vi. Se diz assim, quantidade mínima pequena de suporte, no meu consultório só aparece nível 2 em diante. E essas que precisam de pouco suporte são nível 1 de suporte. As pessoas que precisam de um suporte moderado para poder tocar uma vida bem, uma vida digna, uma vida com felicidades, afeto, trabalho. Esse grupo que precisa de um suporte moderado, ele chama de nível 2 de suporte. Agora, aquelas pessoas que precisam de muito, muito suporte para ter uma vida minimamente digna, aí elas vão ser chamadas de que estão no nível 3 de suporte. E aí o que acontece? Acontece que as pessoas confundem nível de suporte com inteligência. Porque, por exemplo, na crise que eu tive o ano passado, foi uma crise que foi muito mais das altas habilidades, mas foi totalmente autística. Por quê? Eu me isolei, perdi meus amigos, perdi uns 80% dos pacientes que foram procurar outras pessoas, porque eu não conseguia fazer laudo, receita. Eu não saía de casa. Eu foquei, aprendi 3 linguagens de programação, espanhol, montei uma empresa. Mas veja, isso foi uma crise. E nessa crise eu precisei de muito suporte. Então eu estava em nível 3. E os níveis eles são flutuantes, porque você vai amadurecendo. Tanto uma pessoa neurotípica como uma pessoa neurodivergente, elas começam com um determinado padrão de fábrica e dependendo do esforço e do investimento dela e dos outros, aquele padrão de fábrica pode ir mudando, a pessoa pode ir amadurecendo em determinadas questões, pode ir desenvolvendo habilidades. Só que, por exemplo, uma pessoa neurotípica, se ela entrar numa depressão grave, ela vai precisar de muito suporte. Uma pessoa autista, se ela entra em alguma crise, ela pode flutuar de quase nada de suporte para muito suporte. Então, os níveis de suporte, eles flutuam. Tem um outro ponto, que tem se estudado muito que é um nível de suporte para cada habilidade. Faz muito mais sentido do que generalizar assim, fulano é nível 1 de suporte. Porque chamar fulano de nível 1 de suporte é quase um eufemismo para leve. O nível de 3 de suporte é quase um eufemismo para grave. Mas veja, eu preciso de muito suporte para pagar minhas contas. Porque eu não consigo. Eu tenho uma pessoa que paga minhas contas. Eu preciso de muito suporte para minha alimentação, para ela ser saudável. Muito suporte para atividade física. Agora eu preciso de pouco suporte para cuidar do meu filho. Zero suporte. Eu preciso de suporte para cuidar dele, porque quando eu entro em crise, eu tenho que cuidar dele e aí eu preciso de ajuda. Mas usualmente eu não preciso de suporte, eu estou ali cuidando muito bem. Se eu estou mal, eu preciso de suporte.
Ou sei lá, para me vestir, para cuidar do meu trabalho. Talvez eu não precise de suporte nesse momento. Então, o nível de suporte em uma pessoa, ele é um nível para cada habilidade específica. E vai é, alternando, ele é variável, é uma coisa muito dinâmica. Entendi. O senhor foi diagnosticado tardiamente como pessoa com autismo. O senhor tinha mais de 30 anos. A gente vai falar mais sobre o diagnóstico tardio, sobre a questão do diagnóstico, mas eu queria entender um pouco da infância do senhor. O senhor é pernambucano, nasceu e cresceu na cidade de Arco Verde, no sertão do Mochotó. E eu queria saber se, desde a sua infância, o senhor já via sinais, traços de comportamento, de personalidade, que acabaram fazendo sentido quando o diagnóstico tardio veio. Eu conversei previamente com o senhor para preparar o roteiro de perguntas da nossa entrevista e o senhor falou que quando era criança, às vezes o excesso de interação social ou de estímulos sensoriais fazia o senhor procurar esconderijos para se refugiar. O senhor se refugiava no telhado da casa, na caixa d'água. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa infância, de criança com autismo que ainda não sabia que tinha autismo. Então, o meu pacote, ele tem a dislexia, o autismo, o TDAH, as outras habilidades, tem a fibromialgia, eu sou canhoto, está no pacote, e mais algumas coisas que eu não sei. E por conta disso, uma coisa que para mim era muito clara, era que eu não me interessava pelo que eu aprendi na escola, eu não me interessava por ter amigos da minha idade, eu não me interessava por socializar, além de ser bobinho, além da conta. Então, eu era muito vítima de bullying. Eu me lembro, na segunda série, esse é o pior de todos. Uma pessoa me segurou pelos braços, enquanto outra me deu um monte de murro na barriga. Sabe? Essa que me deu um monte de murro na barriga era uma mulher altíssima, assim. Eu pequenininho. Hoje eu tenho 1,65, imagina na época. E, cara, foi muito doido, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Como uma pessoa no espectro autista, minha consciência era bem adormecida na época, sabe? Eu me lembro da cena, eu não sei o porquê. Eu não sei nada, eu sei que estava ali sentindo pancadas na barriga, que nem eram dores. É interessante, porque meu sensório para dor, ele é desregulado também. Ele é diferente, tipo, eu posso, sei lá, machucar uma perna, ela está sangrando e eu depois perceber, eita, meu Deus, olha só, está sangrando, eu tenho que costurar isso aqui. Então foi muito estranho essa sensação. Na escola, eu vivia me isolando. Eu brincava um pouco, mas, por exemplo, na hora do intervalo eu preferia ficar sozinho dentro da sala. E eu ficava lá, por exemplo, fazendo estereotipias, porque eu estava tentando me regular, eu nem sabia o que era. Estava lá deitado na mesa, com a cabeça baixa, na cadeira e balançando a cabeça. E eu me lembro que uma menina tentou me ajudar, ficou curiosa, teve uma empatia ali. Ela foi, ei, o que é que você tem, não sei o quê. Aí a outra, deixa ele pra lá, ele é doido assim mesmo. Aí saíram as duas. Poxa. Foi daí pra frente. Mas tem uma que eu vou contar depois, que eu aprendi a me vingar. Teve uma que foi muito boa. Eu me isolava quando eu estava em sobrecarga. E aí a caixa d'água da casa da minha avó era o melhor canto para isso. Tinha um isolamento acústico, assim, luminoso, um isolamento da luz, um isolamento acústico. Nossa, era dentro tudo, e da ainda caixa tinha d'água. água. Veja, não sei porquê, mas autista adora água. Mas não é se molhar na água, é ficar vendo aquilo, sabe? Aqui traz paz, lhe leva junto da água. E aí na caixa d'água tinha a tampa dela, assim, uns telhados de, sei lá, brasilite ou qualquer coisa do tipo. E aí eu lembro que já tinha um banquinho dentro da caixa d'água. Deve ter sido eu quem fiz. Deve ter sido eu quem fez esse banquinho. Era tipo uns 4 tijolos assim, ou 2. E eu ficava lá, olhando pro nada, esperando acalmar. Eu nem sabia que eu estava esperando acalmar, na verdade. Mas era muito bom, era muito acolhedor, digamos assim. Vê que interessante. A gente vai crescendo e estar com as pessoas é doloroso. Aí parece que você não é sociável, que você não gosta, que você não quer. Apesar de algumas pessoas no espectro autista afirmarem que não gostam, que não querem socializar,
A grande diferença entre uma pessoa no espectro autista e uma pessoa no espectro esquizoide é que o segundo não quer socializar. O segundo não precisa socializar. A pessoa no espectro autista, ela quer, ela precisa, mas é como abraçar um cactus. Entendi. Sabe? Uma boa imagem. É. Sobre o diagnóstico tardio, no caso do senhor, eu queria saber, entender melhor como é que foi esse processo de receber esse diagnóstico, de se entender depois de muitos anos como uma pessoa autista, se as coisas desse passado, aí, de um passado mais longínquo, começaram a fazer sentido, se houve uma mudança de vida. E, mais ainda, eu queria saber como é que o diagnóstico pode ser feito em tempo hábil. Assim, queria que a gente pudesse entender aqui, já se nasce com autismo, é uma condição adquirida, tem uma idade quando esse diagnóstico pode ser feito com segurança, que profissionais podem dar esse diagnóstico? Eu queria entender isso. Que sinais e sintomas as famílias podem ficar atentas no desenvolvimento da criança? Veja, o espectro autista, ele é o jeitão de uma pessoa. Então a pessoa nasce com aquele jeitão. Se o jeitão veio geneticamente, ou ele veio durante a gestação, 80% dos jeitões autísticos vêm através da genética. 20% são jeitões adquiridos durante a gestação. Então se nasce autista. Se nasce autista é uma condição, não é uma doença. Logo não tem cura, não tem tratamento em si. A pessoa é daquele jeito. E ela vai dar os sinais muito cedo, tirando algumas, que, por exemplo, são as pessoas que são autistas e também têm altas habilidades. E aí eu tô no pacote. Por quê? Porque as pessoas só conseguem enxergar as altas habilidades. E aí você meio que se ferra. Porque fica todo mundo dizendo, você é lindo, você tá fazendo as coisas, olha só que menino inteligente. E aí eu era amigo do monte de idoso, porque eu não conseguia ser amigo de criança, porque criança ficava falando besteira, eu só queria conversar sobre filosofia do universo com os idosos. Eu vi todos os meus amigos morrerem. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu já estava com uns 70, 80. E então, o espectro autista, a pessoa nasce assim. E a melhor idade para se diagnosticar é logo no comecinho da vida. Por quê? Quanto mais rápido você percebe aquele jeitão, mais rápido aquela pessoa pode ter suporte. Então, deixa, ela tá indo no ritmo dela. Não, isso é fake. Veja, somos uma espécie e como espécie temos uma norma de desenvolvimento. E essa norma, ela existe, não é o normal, é a norma, é a média. Essa média existe para quê? Para, por exemplo, ajudar quem não está nela. A pessoa demorou a falar, tem que ajudar, tem que cuidar daquilo. A pessoa não está socializando como deveria para a idade, tem que cuidar daquilo. Meu filho, eu estava com ele ontem numa praia e ele tem 7 anos e vírgula 8. Quase assim. 8. Quase 8, como ele diz. E estava brincando com um menino de 10. E aí esse menino de 10 era meio bobinho. E eu lá, tipo, bicho criado, né? Tava ali só olhando assim, esse menino aqui, ninguém sabe, mas tem um negócio ali. Por quê? Porque para quem é treinado, é muito nítido isso. Muito nítido que tem a diferença ali e que precisa de cuidado. Esse menino, ele tinha 10 anos, passou o tempo inteiro abraçado na mãe ou na avó, que não é uma coisa para uma criança de 10 anos. Mas é proibido? Não, não é proibido. Mas aquele comportamento expressa que talvez aquela criança precise de alguma ajuda. Então, o melhor momento para diagnosticar é na primeira infância, sabe? No máximo, até os 3 anos ali, já tem que ter entendido que aquela criança é diferente e precisa de suporte adequado. Uhum. E não ficar, não, é o jeito dela, ela é assim mesmo. Vamos dar o tempo da criança. Não tem o tempo da criança. O tempo da criança é ela se desenvolver e alcançar uma maturidade e uma singularidade para se tornar ela. Sabe? Ela se tornar ela na maior potência dela. Não para os outros. Não para parecer normal. Mas para ser feliz. E aí comigo, eu fui ingênuozão, assim, muito ingênuo. Muito. Até uns 5 anos atrás. Aí foi quando eu comecei a só ficar muito. Antes era eu muito. Eu fiquei muito. Aí depois de uns 2 anos pra cá eu fiquei médio.
No último ano eu tô pouco, Pouco ingênuo. mas ainda tô. Por exemplo, falar pouco ingênuo pode ser uma ingenuidade. Mas quando o senhor era muito, muito ingênuo, o que foi que aconteceu? Foi nessa época do diagnóstico? Foi antes do Não, o diagnóstico diagnóstico? foi depois. Mas, por exemplo, eu tinha um monte de gente que eu achava que eram meus amigos, mas eu era o babacão que oferecia tudo e que não tinha o retorno do afeto, por exemplo. Essa Eu era questão da uma pessoa que socialização. mendigava por migalha de afeto. Eu não conseguia cuidar de mim, eu não conseguia, sei lá, cobrar o justo pelo meu trabalho, sabe? Eu não conseguia me sentir no mundo, mas isso já é outro assunto. Mas eu era ingênuo de que quando eu decidi que eu ia me afastar de todo mundo que me fazia mal, eu fiquei sem amigo. Veja, é engraçado Acontece, hoje. doutor, acontece. É engraçado hoje. Hoje isso não me machuca. Quando a Mas gente bota um limitezinho, às vezes diminui mesmo o círculo de amigos. mas isso é maravilhoso. Veja, é uma bênção você ficar sozinho. Por quê? Porque agora você abre campo para que pessoas de graça apareçam, não pessoas de sombra. Todo mundo é da graça e da sombra, mas onde é que você está pisando? Né? Você está preferindo andar por que lado? Tem que ter muita lucidez assim para escolher, né? Muita, É muita demais. clareza, muita precisão para escolher por onde você quer andar. É. Que profissionais podem dar esse diagnóstico para a pessoa com autismo? Oficialmente, são os médicos. O médico ele vai fechar o diagnóstico, ele vai fazer um documento legal, através do qual, a partir daquele momento, a pessoa tem todos os direitos de uma pessoa no espectro autista. Entretanto, eu conheço ótimos fonoaudiologistas que dão esse diagnóstico só de sentir o cheiro. Assim, essa criança parece ser autista. Psicólogos, eu conheço terapeutas ocupacionais, eu conheço neuropsicólogos muitíssimo bons em fazer isso. E conheço pouquíssimos médicos. Tem uma enfermeira maravilhosa de São Paulo, que a bicha é muito boa em fazer diagnóstico. E médicos são poucos. Entendi. Médicos são poucos. Não me Mas pergunte por quê, arregou. mas quem devia mais saber era o pediatra, Sim. que é quem está colado com a criaturinha ali desde que nasce. E para isso eu estou pensando em como ajudar essas pessoas. É Ok. bom. Importante. O senhor falou agora há pouco que não tem cura e não tem um tratamento. Tem um suporte adequado que pode ser oferecido, não é? Eu queria que o senhor falasse sobre esse suporte que pode ser oferecido, que profissionais da área da saúde ou da educação, da pedagogia podem oferecer esse suporte, se tem medicamentos que podem ajudar. E eu vou perguntar também para as pessoas que são usuários da rede SUS. Eu estou perguntando isso porque há pouquíssimo tempo a gente teve aqui na Alep uma audiência pública da Comissão de Cidadania e a gente ouviu especialistas e ouviu as mães de crianças e jovens autistas. E a queixa é que no estado de Pernambuco, por exemplo, tem pouquíssimos serviços disponíveis. Tem cidades que não têm profissionais adequados para dar o diagnóstico. Tem uma fila de crianças para serem diagnosticadas. A demanda é muito mais alta do que os serviços que são ofertados. Aí eu queria que o senhor explicasse. A pessoa que depende da rede SUS, o que é que ela tem aqui em Pernambuco de serviço para tratar o autismo, para dar o suporte necessário para a pessoa com autismo? Então, não sendo tratamento, porque ele não é uma doença, uma criança neurotípica, ela nasce com todo o suporte adequado. Por quê? O pediatra sabe o que ela tem. Se ela está gripada, ela está gripada. Se ela está ansiosa, ela está ansiosa. Se ela está braba, ela está braba. Se está com febre, é febre. Na escola, a escola é preparada para dar todo o suporte para uma criança neurotípica se desenvolver. Ela vai para a alfabetização, ela aprende as coisas, ou devia pelo menos. Ela aprende as coisas ali. Ela tem todo um treinamento na escola, que deveria ter, de qualidade, para ela se tornar um cidadão lúcido, amoroso e feliz. Aí ela tem o suporte social. Tem as festas das crianças zoadentas, que só desgraça, aquela festa horrível para mim. Hiperestímulo sensorial na festinha da Nossa, criança. ela tem as pessoas ao redor, ela tem as luzes, as explosões do São João. Ela tem tudo para ser feliz. Ela sai para passear para ser feliz. Então a criança neurotípica, ela é bem mais capacitada para ser feliz do que a criança neurodivergente. Então,
ela tem esse suporte. E é muito suporte. Veja, então a criança neurotípica, ela precisa de muito suporte. Só que a criança autista, ela precisa de muito suporte diferente. Ela precisa de muito suporte para, por exemplo, proteger os ouvidos, para estar de óculos escuros para cima e para baixo, para saber quando está sobrecarregado e se isolar. Ela precisa de suporte na escola, para ela sentar mais na frente, para ela poder ter a sala silenciosa para ela fazer prova, para ela poder ter talvez um acompanhante terapêutico, um acompanhante na escola ali, para estar com ela para cima e para baixo. Ela vai precisar de suporte para socializar com as outras crianças, como profissional, como a necessidade de saúde. Ela vai precisar de suporte para as doenças associadas, para as doenças que as pessoas autistas têm mais do que outras. Por exemplo, fobia social. Fobia social. O tratamento é fácil e quase ninguém sabe. Veja, é ridículo, mas é ridículo por quê? Porque a população neurodivergente, ela é invisível. Aí tem nos documentos 2 milhões de brasileiros autistas. Não é. É 2 milhões de crianças diagnosticadas. Porque se pegar um adulto que nem eu, tem quantos? Tem pouquíssimos diagnosticados. Imagine, a gente tem criança, sei lá, até 10 anos ali, muita gente diagnosticada, mas tem uma tuia enorme de não diagnosticado, que é a população que depende do SUS, por exemplo. E além desses 10 anos para trás que não foi diagnosticado, tem 10 anos para cima as pessoas que são da população que precisam do SUS ou das pessoas que estão utilizando um sistema privado de saúde, seja lá qual for, que também é SUS, pela lei. É importante dizer isso, porque senão depois alguém vem, mas é SUS? É SUS. Essa população inteira, eu não me assustaria se fosse mais de 10 milhões, 15 milhões de brasileiros, sabe? Então, realmente uma grande subnotificação do número de pessoas autistas. Mas e aí, como buscar ajuda? Cara, é difícil. Como? Vindo para encontros na Alep, sabe? Participando das audiências públicas. Lutar por isso. Porque, tipo, se eu ficar no meu consultório diagnosticando pessoas autistas, tratando as necessidades delas, orientando, suporte, eu tô fazendo muito pouco, sabe? Eu tô tipo, ansioso, apreensivo, esperando a hora de eu poder trabalhar menos no consultório. Para eu poder trabalhar mais no ativismo da conscientização da neurodiversidade, sabe? Porque a gente precisa de leis. A gente precisa de gente cobrando que as leis sejam executadas. A gente precisa de um SUS funcionante. Sabe? Não de uma pessoa que sabe muito fazer aquilo. Faz o quê? Sabe? Então, desde que eu acordei para isso, que eu estou criando estrutura para eu poder fazer muito mais, porque é muito pouco que se tem hoje. O senhor falou aí uma coisa que eu achei muito interessante. Além da escola estar preparada, da sociedade estar preparada, que não está, mas né, pode se preparar, como é que o próprio autista pode se entender para se autorregular? Eu sei que o senhor usa aí protetores auriculares, por exemplo, para o excesso de estímulo sonoro. Mas como é que a pessoa com autismo pode ir aos poucos se percebendo, sabendo que suporte ela própria pode se conceder para estar bem na sociedade, para notar quando está entrando em crise, como é que convive melhor, como é que faz as atividades do dia a dia de forma mais confortável? Para notar antes de entrar em crise, né? Porque desde que eu fui tomando consciência, eu fui percebendo minha sobrecarga cada vez mais cedo antes de entrar em crise. E o primeiro passo, assim, tampe os ouvidos. Não é porque você tem hipersensibilidade auditiva, não é isso. As pessoas acham que é só por isso e aí não usam. Eu tenho hipersensibilidade um pouco em determinados timbres ou intensidades sonoras ou frequência. Mas não é por isso. É porque o cérebro autista, na grande maioria das vezes, ele processa tudo o tempo inteiro, a todo momento. Sabe? Então imagine, eu tô aqui, eu tô vendo que o Yuri tá se mexendo. Yuri é o nosso técnico aqui do corte do videocast, que está aqui no bastidor. É um dos profissionais que está trabalhando aqui com a gente. Tem mais 5 pessoas no estúdio, ou não, 4, fora eu e o Dr. João. E assim, eu não estava olhando para ele, eu não olhei para ele em nenhum momento, mas minha visão periférica está prestando atenção a tudo. Está prestando atenção aos seus piscares de olhos,
tá prestando atenção a eu mexendo na cadeira aqui, me regulando o tempo inteiro. Então, isso sobrecarrega. É processar tudo o tempo inteiro. Minha postura, órgãos internos, pensamentos, emoções. Não tem... Tipo, o telefonista entrou de férias e deixou os 3 filhos dele tomando de conta do PABX. PABX é uma coisa antiga que ninguém tem mais hoje, que era uma grande central telefônica das empresas. Aqui. Aí o senhor está recebendo todas as ligações ao mesmo tempo de todo o seu corpo, E do passando pra todo ambiente, lado, sim. das emoções, dos pensamentos. Cada criança usando 4 telefones, passando para todo mundo. E aí sobrecarrega a comunicação da empresa. Da empresa chamada Cérebro do João. Sabe? LTDA. Isso. Entendi. Não, isso não é do déficit de atenção e hiperatividade. Isso é do espectro autista. E aí sobrecarrega. Só que a imensa maioria da informação inútil e desnecessária que a gente recebe é ruído auditivo. Veja, o ruído visual, sei lá, Yuri se mexendo ali. Eu tô aqui, aí se mexe. Aí... Só que já vira um padrão. Então é como se meu cérebro... Sabe que é aprendizagem de máquina? Que você vê tipo o Robocop, ele vai vendo as coisas, aí vai o quadradinho assim, identifica. É isso, é desse jeito. E é muito interessante. Quando eu vejo um filme de inteligência artificial detectando as visões, assim, eu falo, é desse jeito, meu Deus do céu. Se identifica. Só que eu encontrei o padrão. Quando eu detecto o padrão, não me sobrecarrega mais. Por exemplo, eu adoro ouvir música dance, eletrônica, house, trip, por aí vai, num volume alto, com meu filho. A gente fica, tipo, tá dirigindo, a gente tá batendo no carro, pá, 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 e balançando a cabeça e dançando de maneira mais aleatória possível, porque é uma música que tem um padrão. Eu não conseguiria fazer isso com música clássica nunca. Música clássica eu tenho que parar assim, vou ouvir música clássica. Por quê? É uma riqueza de detalhes infinita, certo? Agora, a riqueza de detalhe maior do que shopping não tem. Nossa Senhora. Sabe? A shopping só perde para Feira Livre. A tipo chama Mercado de Moscas. O Mercado de São José. Cara, nossa senhora, eu adoro o Mercado de São José, mas eu tenho que ir lá. O Mercado de São José é um mercado bem famoso aqui em Recife. Isso. Eu tenho que ir lá quando não tem ninguém, tipo, quarta-feira de manhã. É mais suportável, né, doutor? É. Porque, tipo, além do mais, não é só o ouvido. Eu ouço muito, eu cheiro muito, eu vejo muito, eu sinto muito tudo. Então, imagina, eu entro na porta do mercado onde só tem os artesanatos, eu já estou sentindo o cheiro do lado da peixaria, lá do outro lado. E é informação o tempo inteiro. Então, a pessoa, ela precisa ir notando o quê? Que o corpo cansa, que está cansando além do que era para cansar. Por exemplo, às 11 da manhã, 12, você na escola, na faculdade, está cansado, no trabalho. Não é para estar cansado às 11 horas da manhã. Mas, antes de tampar meu ouvido sempre, eu vivia cansado às 11 da manhã. Aí, cansado. Depois do cansaço, vem geralmente o quê? Uma mente mais torporosa, lentificada, sonolenta. Aí pode vir aí dores no corpo, pode vir irritação, pode vir um dissociar, que é assim, você sai do corpo. Aí sua alma agora, ela tá brincando de ventríloco com o corpo ali. Aí você fica tudo estranho. A emoção também não tá mais ali, você não se sente do lugar. E isso é sobrecarga. Aí o que é que acontece? Vão achar que isso é transtorno do pânico. Aí vão tratar pânico, não resolve. O que é que resolve? Tampar o ouvido. Muito mais barato do que remédio para pânico. Menos efeito colateral também. Hã? Menos efeito colateral. O efeito colateral é que eu tenho que perguntar o que é que você está falando. De vez ou outra. Aí, então, depois dessa dissociação, a pessoa pode começar a ficar irritada. E aí vem o que chamam de crise autística, que é o meltdown. Imagina a pobre das crianças que estão sempre entrando em meltdown, que é uma crise de raiva, de quebrar as coisas, de se bater, de se machucar, dar cabeçada na parede. Essa criança, ela passou por todas essas etapas até chegar nisso. Então, se ela tivesse o ouvido tapado sempre, o único efeito colateral era ficar mais mal ouvida, que eu não ia ouvir direito. Mal ouvido. No sentido real da palavra. Como né? diz o povo. Doutor, além de psiquiatra que atende no seu consultório, de ativista da causa autista, o senhor também é pai de Joaquim, como o senhor falou aí, que tem quase 8 anos. O senhor cria a gatinha Raina e o cachorrinho Sarapatel. É assim? Rania. Gato e cachorro? Rania. É. Rania. O senhor também cultiva um bonsai. Faz uns 6 anos que o senhor cultiva o bonsai, que tem até um nome, chama Aurora. É isso mesmo. É isso. O senhor se interessa por meditação,
pelo budismo, pelo Bushido, que é, me corrija aí se eu estiver errada, mas é a arte, o código de conduta do guerreiro samurai. É isso. O senhor gosta de brincar de origami e de luta de espada de sabre colorido, sabre de luz com o Joaquim. Com o Joaquim. Como é a sua vida em casa? Como é a sua vida quando não está trabalhando, quando não está no hiperfoco da profissão? Sua vida do feriado. Compartilhe com a gente um pouco. Quando eu não estou em crise, aí o primeiro passo é evitar entrar em crise. É uma boa. O que eu faço? Eu invento de última hora as viagens de feriados com o Joaquim. Tipo, o feriado é amanhã. Como o meu cérebro, eu não entendo o tempo passando. Eu não vejo o tempo passar. Para mim é sempre um agora. Por isso que eu não sou ansioso. Para ser ansioso tem que ver o futuro. Às vezes eu fico apreensivo com algo que tá para acontecer, mas não é porque aquilo tá rodando na minha cabeça como se fosse um futuro. Só tô apreensivo porque eu quero muito tal coisa. Então, para mim é dificílimo projetar uma viagem para daqui a 1 mês, 2 meses. Eu preciso de muito suporte para isso, nível 3 de suporte para projetar viagens. E aí, por exemplo, eu tenho uma assistente que cuida dessas coisas para mim. Mas nesse feriado agora, do nada eu falei assim, meu Deus, feriado. Eu sabia 300 vezes que a quarta era feriado. Mas aí quando eu cheguei em casa, eu olhei para Joaquim e ele tinha feito uma mesinha com umas cartinhas dizendo que me amava e que ia adorar passar esse dia comigo. Aí eu me lembrei de novo, o feriadão, boa. Feriadão não, feriado, boa. Eu olhei pra ele e a gente já sabe, eu olhei pra ele, e aí? Vamos pra praia? Ele, bora. Então na mesma hora eu fui buscar a pousada. Eu fui buscar uma que fosse a 1h30 de distância no máximo, ou 2. Pertinho. E eu disse, começa a arrumar tuas coisas. Ele, tá, como é que eu arrumo? Eu faço isso. Aí ele ia lá e fazia, e agora? Faça isso. Aí eu fazia, e agora? Isso aqui. E tá arrumando a bolsa dele enquanto eu preparava as coisas. Fomos embora. Chegou lá, foi maravilhoso. Ouvido tampado, sempre. E eu entrei em uma sobrecarga leve, uma vez só. Mas a gente catou um monte de concha muito bonitas. A gente encontrou até uma ostra parecida com aquelas de desenho animado, que tem a boca toda ondulada. Uhum, as ondinhas. A gente caçou muita ostra, ficou na piscina, brincou, conversou. Porque a gente conversa muito, né? E foi maravilhoso. Na volta, ele voltou, nem tirou um cochilo na volta. Na ida ele tirou um cochilo. E aí quando não estamos viajando, se eu estiver em casa sozinho, eu vou estar em algum dos meus hobbies, que geralmente é criar alguma coisa. Por exemplo, teve uma dessas que eu criei. O senhor me mostrou umas ilustrações bem interessantes que o senhor fez com a inteligência artificial. Isso. Bem legais mesmo. Pronto. Quando eu tô, um dos hobbies é o meu perfil, é o meu alter ego digital, artista digital. Tem um digital influencer, mas tem um artista digital que ninguém conhece, tá lá pequenininho, escondido. Mas, tipo, eu paro, presto atenção às emoções e começo a criar o prompt para fazer a imagem daquilo, por exemplo. E esse meu artista digital, esse meu eu, tipo, eu tenho um livro pronto com 96 emoções que eu fui fazendo brincando. Eu me divirto criando coisas, por exemplo, com esse artista digital, que sou eu. Veja, eu sou dissociado dele, percebe? Tem ele, tem eu, assim, mas sou eu. Sei lá. Uma outra faceta de quem é você. É uma que eu não acesso muito, aí fica ali no cantinho. Atualmente eu não estou tocando contrabaixo, mas eu gosto também de passear na beira da praia, conversar com amigos. E eu descobri que tampando o ouvido, indo pro baso adentro e ficando de frente para a parede, eu não entro em crise. Eu tô imaginando aqui a cena, doutor, do senhor num bar super movimentado, gente passando, o garçom com a bandeja de chopp e o senhor voltado pra parede, assim. Perfeito, porque eu não quero ver o resto. Tô ali com, sei lá, um casal de amigos, assim. Entendi. 4 pessoas, 10. Eu tô aí aqui olhando pra limita, parede. assim, a margem de atenção e consegue conviver numa boa. Reduzir os ambiente. estímulos, né? Muito bom. Doutor. Por exemplo, eu cantei agora no bar a música do Atirei o Pau no Gato. Uma versão rock and roll dessa Uma versão música rock and roll, do Atirei o Pau no Gato. Paródia de Pink Floyd. Uhum. Pink Floyd. E ali eu tava do lado de fora daquela zoada.
Eu tava esperando da minha hora de cantar aquela música, ir lá, me expor, a zoada, a bagunça e depois voltar. Só o necessário Só que ainda a bagunça era eu que tava fazendo isso. Então, se sou eu não vou me sobrecarregar tanto com a bagunça que eu mesmo tô fazendo. Sim, é mais fácil de controlar, né? Isso. Porque já é planejado, né? Tipo, o seu cérebro planeja o que você vai fazer alguns milissegundos antes de você achar que você teve a ideia de fazer aquilo. E aí vai por terra todo o senso de livre-arbítrio com esse argumento. Mas esse é assunto para outra conversa. Doutor, eu quero agradecer pelo nosso papo, que foi muito divertido, muito legal, muito esclarecedor. Que pena que a gente não tem mais tempo para continuar conversando. Muito obrigada, doutor. Oxi, eu que agradeço. Obrigadão mesmo. Fico muito feliz de estar aqui. Que bom, ficamos felizes em lhe receber. Volte mais vezes. Vamos combinar futuras entrevistas. Esse foi o Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Hoje a gente conversou com o psiquiatra e pessoa com autismo, João Carlos Leitão. Se você quiser rever alguma parte dessa entrevista ou acompanhar outras edições do Fala Alep, vai no canal da Alep no YouTube, youtube.com/@assembleiape. Até a próxima.